Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá, amigos e amigas, Danilo Hungria, iniciando o 6º episódio do podcast Girassol, por trás das cores. E hoje estamos aqui, vamos falar um pouco sobre preparação de superfície e as patologias, né? Vamos iniciar aí, né, contando sempre uma história do que nós já vimos, né, na nossa trajetória aí. Vamos lá, um banheiro com bolor, né, dá uma lixada, tira, pinta, o que acontece? O bolor vai voltar mais rápido. Se não matar aquele bolor, com o tempo ele vai voltar mais rápido. Então o que tem que fazer? Tem que passar cândida, cloro, tem que retirar todo aquele bolor para poder fazer uma pintura adequada, né? Não adianta você tirou, deu uma limpadinha, você fazer a pintura, aquele fungo, aquela bactéria que está ali vai acabar vindo mais rápido, né? Tem uma trinca, vou fazer superficialmente aqui, vou passar uma massinha, vai voltar rápido também, né? O correto é você abrir aquela fissura, aquela trinca, passar um fundo preparador, né, para dar ancoragem no PU, espera secar, passa, espera de um dia para o outro, dá uma segunda mão de PU, passa a massa acrílica, se for banheiro, se for outra área da casa, passa a massa corrida, né? Se for do lado de fora, espera para passar o granfino, a textura, né, o que for fazer. E aí é um serviço bem feito, né? E tem várias outras patologias, né? Às vezes está uma pintura calcinada, tem que passar um fundo preparador, porque está soltando. A tinta já perdeu a composição. Selador, eles falam que 15 dias já perdeu a propriedade. Muitas vezes a pessoa chega na casa, né? Vê lá, tá selado, né? Chega, aplica um granfino, uma textura, que o tempo vai soltar, né? Hoje em dia tem um fundo preparador, dura muito mais, é melhor, é mais econômico, né? Embora o valor seja um pouco maior, a lata, mas o rendimento é muito maior, né? Porque o selador, ele rende menos, né? Ele é meio pastoso, então quando você passa o fundo preparador é muito melhor. Então uma boa preparação é fundamental em qualquer tipo de pintura, né? Nós não pode deixar de explicar para o cliente. Às vezes nós chega, tá aquela casa no reboco novinho, às vezes é uma repintura, né? Já tem as patologias ali. Se a primeira pintura foi bem tratado, a segunda com certeza é mais fácil. Mas às vezes a casa não estava preparada, deu infiltração, né? Aí o pessoal vai lá, né? Não, mas já secou a infiltração. Você tem que isolar aquela infiltração que teve antes, tem que seguir o passo a passo, passar um fundo solvente, tem que preparar, que no futuro pode ser que dê problema, né? Aquela área ali do reboco já tem sido afetado, né? Tem casas que constroem em 7 meses, 1 ano, tem casas que demoram 3, 4 anos, né? Para terminar, né? Cada obra é uma obra, cada casa é um caso. Nós, como profissional, nós sempre tem que explicar bem para o cliente, né? Quando chega na obra, nós, pela experiência, pelo conhecimento que nós temos, nós chega, olha, tem que passar para o cliente, né? Hoje em dia tem muito material novo, né? Às vezes o cliente já fez uma casa no passado, 10, 15 anos, já apareceu muita tecnologia nova. Hoje em dia nós temos aquelas massas que é impermeabilizante. Hoje em dia já existe massa acrílica emborrachada impermeabilizante. O PU, né? Selador de acrílico. Tem muita novidade aí que ajuda nas patologias. O pessoal do steel frame também, muita tecnologia importada, né? Já fiz o treinamento de steel frame, então coisas aí, textura emborrachada, granfino emborrachado, já vem na cor, você pode preparar na cor. Hoje em dia tem até produto que substitui o reboco também, deixa no bloco, você passa o produto, né? E substitui até o reboco, fica mais leve a construção, fica impermeável, não dá trinca, não dá fissura, não precisa pintar, né? Tem 5 anos de garantia, mas o pessoal lá fala que tem prédio que fez há 10 anos, nem desbotar não desbotou. Então tem muita tecnologia boa, né? Às vezes por falta de conhecimento, alguns conhecem, mas pelo valor ser um pouco
maior, mas assim, né, a longo prazo acaba se tornando barato, né? Não fica, se você colocar 10 anos, né, sem trinca, sem fissura, sem problema com umidade dentro da casa, então assim, o custo-benefício vale muito a pena. Então, tem muita tecnologia boa no mercado aí. Mas tudo precisa de uma boa preparação, né? Que é o assunto de hoje do podcast, né? As patologias da construção, né? Às vezes está descascando, aí fala, o fundo preparador é uma demão. Mas ali o profissional que tem que ter a expertise ali, que às vezes uma demão não é suficiente, tem que passar outra. Quando parar de soltar, né, as partes soltas, aí você pode aplicar massa, né, a massa niveladora, depende da situação que tá. E rachadura, né, tem coisa que você tem que envolver engenheiro, né. Uma rachadura tá cedendo, às vezes não entra na área da pintura, né. Você precisa chamar alguém mais capacitado, né, um engenheiro para ver o que está acontecendo. Tem aquelas amarração que os pedreiros faz, né, mas tudo, né, tem que ser conversado com o cliente, bem transparente, falar, se não sabe, falar que não sabe, né? Não sabe resolver aquilo. Já peguei muita coisa, já fiz muito orçamento, né? Já indiquei muito amigo meu engenheiro também, muita patologia que não é, você vê que não é só aquilo, né? Dá para você fazer uma maquiagem? Dá, né? Mas e o seu cliente no futuro, né? Você sabe se já parou de movimentar, né? Então tem muitas patologias aí, né? Muita. No gesso, trincar, às vezes o pessoal passou, em vez de passar massa drywall, passou um gesso, né? A telinha ficou mal colocada, né? Tudo isso sobra pro pintor, né? O pintor que vai olhar, vai falar e tem que explicar pro cliente. Mas se eu for explicar tudo, o cliente não vai querer fechar comigo, porque vai encarecer. Mas assim, nós temos que fazer um serviço para durar, né? Tem casa aí que eu pintei faz 10 anos e tá lá ainda, né? Tá bonita, né? Tá meio embolorado, né? Mas faz 10 anos já, né? Portões que ainda estão pintados, né? Perdeu um pouco o brilho. Mas assim, são serviços que dei garantia e durou a garantia, né? Então, é experiência, né? O cliente contente. Na próxima vez que for chamar, sabe que vai durar, né? Aí, tá com bolor e tal. Cara, bate uma VAP, lava, aplica o fundo preparador, faz tudo certinho. Porque se você fizer um serviço sem tratar a patologia, sem fazer a preparação correta, não vai durar, entendeu? Vai acabar estragando antes da hora. Aí, fiz um serviço tão bem feito lá, ficou tão bonito, mas o cliente não ligou para mim, ligou para outro pintor. Por quê? Ficou bonito na hora, né? E daqui 6 meses, né? Uma cliente essa semana mesmo me ligou. Faz 6 meses que o pintor fez lá o serviço na casa dela, já... Dani, tá com infiltração aqui, tá uma mancha na parede, o pintor falou que ia sumir, mas agora voltou, né? 6 meses. Por que não ligou pro pintor que fez? Então, às vezes o pessoal me pergunta, fala, Dani, como é que você tem tanto cliente? Né? Dando um bom atendimento, explicando para o cliente, mostrando o valor, mostrando, né, o porquê que está fazendo aquilo. Seu orçamento está mais caro, mas o outro pintor vai fazer isso, né? Isso é o nosso diferencial, né? Um serviço de qualidade com garantia, né? Eu dou 3 anos de garantia nos meus trabalhos, né? Por lei é 2 anos, mas eu sempre falo, não, pode colocar 3 anos, porque eu confio na minha equipe, nos produtos que nós usamos, né? E é só alegria, só feedback positivo, né? Todos os clientes, sempre eu pergunto, a equipe trabalhou bem, você gostou do trabalho, né? Sempre tendo um feedback positivo aí, sempre agradecendo e sempre voltando. O primeiro prédio mesmo, fui pintar ele de novo depois de 7 anos, fui dar um orçamento de novo lá esses tempos, né? Às vezes eu passo lá, não fechou com ninguém, né? Nós sabe que empresa, condomínios, sempre precisa de 3 orçamentos, né? Então, assim, ninguém fez, ainda tô concorrendo, né? E se Deus quiser, vai fechar comigo de novo, né? Então, assim, você faz a pintura, depois, tem a pintura da escada, tem a pintura do gradil, tem a pintura da quadra, tem a pintura da área de lazer, tem a pintura do hall, tem a pintura externa. Então, assim, se você faz um serviço bem feito, bem explicado, né? Tudo dentro do procedimento, não vai sair de novo aquele serviço, né? Vai aparecer coisa nova. Então, é isso que
que eu sempre falo, né? E o cliente, quando for perguntar alguma coisa pro profissional, ele tem que ter profundidade, ele tem que saber o que está falando, né? Ele tem que ter passado por aqui, tem que saber o que acontece se não fizer aquele procedimento, né? Nós que somos profissionais temos que saber passar isso pro cliente. Ah, dá para chegar e aplicar tinta? Dá, né? Ah, vai ficar bonito? Vai ficar bonito 3, 4 meses, né? Depois aquele fungo que estava lá atrás vai acabar passando para frente. Então, tem que lavar, tem que matar com cândida, né? Tem que fazer o procedimento correto. Tem que aplicar o fundo preparador. Se está manchado, tem que aplicar o fundo solvente, né? Pode ser o fundo nivelador de madeira, pode ser o Galvite, pode ser o esmalte mesmo, branco fosco, né? Tem que ser solvente, né? Quando você for aplicar, tem que ser solvente. E trinca, né? Falei do PU, né? Que é o selante, né? Aquela massa, mastique. É que cada marca é um nome, né? Tem o PU 40, PU 35. Ela é flexível, né? Ela é uma massinha que dá liga, né? Que ela é como se fosse uma borracha. Ela se torna uma borracha e ela não, mesmo que a trinca continua, ela não passa para pintura, né? Tem engenheiros que não gostam porque tem como você maquiar. Se é uma fissura, tudo bem passar. Mas agora se já entra, né, uma trinca, uma rachadura, se o pintor quiser maquiar a rachadura, ele consegue, né? Ele consegue esconder aquela rachadura, mas e no futuro, né? O que vai ser? Será que vai continuar abrindo? Na hora ali vai ficar bonito, você vai pintar, vai embora, o cliente vai ficar feliz, mas e se daqui um mês abrir de novo? Você não vai estar mais lá, o cara não vai te ligar mais, ele vai ligar para outro pintor, você perdeu um cliente que você batalhou, conseguiu, conquistou, fez o trabalho, mas ganhou dinheiro uma vez só. Ele não vai te indicar, ele não vai falar, pô, o pintor falou para mim que ia dar certo fazer esse procedimento, e aí, ó, faz 2, 3 meses, já abriu de novo. Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar, né? O cliente vale muito dinheiro, né? Ele pode te indicar, ele vai voltar a fazer serviço. Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui nosso 6º episódio, Girassol por Trás das Cores, falando aí de patologia e preparação da superfície. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Girassol por Trás das Cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação.